Capítulo 81 A verdadeira face da seita. Shunlong ficou um pouco surpreso com a pergunta repentina do dragão. Pensando nisso por um tempo, ele acenou com a cabeça e disse: por enquanto, tenho que voltar. Ainda não sou forte o suficiente para proteger meus pais, muito menos para estabelecer uma posição para mim mesmo. Também não sei nada sobre as regiões ao redor da seita das nuvens flutuantes. Se não fosse pela seita forçando os novos discípulos externos a participarem deste exame da seita, também não teríamos a menor ideia sobre esta região da montanha demoníaca. Então, por enquanto, é mais benéfico para mim ficar lá. Little Black concordou com as palavras de Shunlong. Mesmo ele nunca tinha ouvido falar dessa seita das nuvens flutuantes, então não tinha ideia de onde eles estavam agora. Ficar dentro da seita e reunir mais informações foi provavelmente a melhor decisão. Shunlong então pensou um pouco antes de dizer: primeiro temos que retornar rapidamente para a área segura. De lá, irei sozinho até a entrada da região externa. Eu acho que muitos discípulos já devem ter se reunido lá agora. Depois que Shunlong saiu da caverna, o pequeno Black saiu da Pedra do Tempo, enquanto desenrolava suas asas negras e voava em direção à área segura. Enquanto voava, o pequeno Black também usava o sentido da alma ao mesmo tempo, para ver se havia algum humano perto deles. Porém, eles não encontraram um único discípulo das 4 seitas dentro da região interna. Afinal, apenas alguns grupos de elite, como a irmã mais velha de Yong-Hu, ou o filho do mestre da seita endurecida pelo ferro, ousariam entrar nas profundezas da região interna em primeiro lugar, e mesmo eles provavelmente já haviam saído, depois que o exame da seita foi oficialmente cancelado. Um dia depois, Shunlong, que estava voando nas costas do dragão negro, chegou perto da área segura. Porém, ele já havia notado do céu que o local já estava completamente deserto. Aterrissando perto da área segura, Shunlong teve pouco retorno de Black dentro da Pedra do Tempo, antes de continuar a pé pelo resto da jornada. Com o pequeno Black examinando o caminho com seu sentido da alma, Shunlong não encontrou uma única fera acima do nível 2 inicial ou qualquer discípulo das 4 seitas. Após 3 dias, ele retornou aos arredores da região da montanha demoníaca. Provavelmente estou a apenas algumas horas da entrada. Shunlong inferiu ao se lembrar do que Yong-Hu havia lhe contado enquanto viajavam juntos. Procurando dentro da Pedra do Tempo, Shunlong agarrou o núcleo da besta de um morcego de nível 2, que o pequeno Black havia matado quando eles caçaram o morcego de chamas com presas vermelhas, de nível 3 em sua caverna, e colocou-o dentro do bolso. Então ele caminhou em direção à entrada da região da montanha demoníaca. 2 horas depois, Shunlong chegou em frente à entrada quando viu 4 enormes filas de discípulos fazendo fila na frente dela. Os discípulos foram todos divididos de acordo com seus uniformes de seita, e parecia que no início de cada fila havia um ancião de cada seita, fazendo algum tipo de inspeção. Shunlong caminhou no final da linha da seita das nuvens flutuantes, enquanto estava atrás de um jovem que aparentemente não tinha mais de 14 anos de idade. Embora Shunlong estivesse relativamente certo do que estava acontecendo, ele ainda decidiu perguntar ao garoto à sua frente. Irmão mais novo, você sabe o que está acontecendo na frente? Por que temos que fazer fila aqui? O jovem olhou nervosamente para Shunlong, que acabara de fazer fila atrás dele, enquanto segurava algo em sua mão antes de responder. Na verdade, eu ouvi de uma irmã mais velha que há alguma inspeção acontecendo. Acho que eles estão verificando o que adquirimos da região externa e também contam nossos pontos de sobrevivência. O jovem respondeu gaguejando quando a voz de uma jovem soou na frente da fila enquanto ela gritava suplicante. Por favor, mais velho, eu preciso desta pérola de água, de nível 2 para avançar para o grau terra. Eu imploro que não tire isso de mim. Shunlong olhou para a jovem que parecia ter cerca de 16 anos e segurava uma pérola rosa nas mãos, pois seus olhos estavam vermelhos de lágrimas.
Ela estava implorando de joelhos na frente do careca ancião Zhu. O ancião Zhu, no entanto, olhou para ela com frieza enquanto arrancava com força a pérola rosa de suas mãos antes de dizer: "É graças à seita que você pôde vir aqui. Não só isso, mas a seita ajudou a nutri-lo desde que você chegou e agora você se atreve a negar quando a seita está lhe pedindo alguma coisa? Afinal, não estou roubando esta pérola de água de você, mas estou lhe dando pontos de seita em troca. Este é um comércio justo, você sabe." Shun Long bufou interiormente ao ouvir as palavras do careca ancião Zhu e pensou: "Que piada! A seita ajudou a nutrir os discípulos. Todos têm que trabalhar para conseguir pontos de seita na cidade das nuvens flutuantes. Foi graças à seita que ela conseguiu vir aqui. Sim, ela teve que arriscar sua vida, concordando ou não, conforme a seita a forçou. Você não está roubando dela? Um comércio justo, você diz. Ela está claramente sendo forçada a negociar, concordando ou não. Então esta é a verdadeira face da seita das nuvens flutuantes." Ponto de exclamação, ponto de interrogação. Se fossem homens ou mulheres, 3 horas depois, a fila estava perto do fim e a pessoa na frente do Elder Zhu era agora o jovem que estava na frente de Shun Long. Fim do capítulo. Capítulo 82 não é o primeiro lugar. O Elder Zhu olhou para o jovem que havia escondido as mãos atrás das costas e apenas sorriu ao dizer: "Mostre-me suas mãos." O jovem começou a suar enquanto balançava a cabeça, mas o Elder Zhu apenas se moveu atrás dele enquanto bisbilhotava, abriu as mãos e pegou um pequeno núcleo de fera que este jovem estava segurando. TSK, apenas um núcleo de besta de nível intermediário 1. "Venha aqui." Ao ouvir a voz do Elder Zhu, o jovem deu um passo à frente e o Elder Zhu iniciou sua busca corporal. Depois de não encontrar mais nada, o Elder Zhu ficou desapontado. Ele então olhou para o jovem e disse em um tom generoso: "Você é um garoto de sorte. Eu lhe darei 50 pontos de seita por este núcleo de besta." O jovem, entretanto, balançou a cabeça para o ancião Zhu. O Elder Zhu então franziu a testa enquanto perguntava com voz de comando: "O que? Não me diga que você não quer trocar este pequeno núcleo de besta de nível médio 1. Será que você quer que eu o expulse da seita então? Se você continuar recusando, não terei outra escolha." O rosto do jovem empalideceu instantaneamente quando ouviu falar sobre ser expulso da seita e balançou a cabeça apressadamente enquanto dizia: "Ancião, não é isso. Acabei de ouvir de uma irmã mais velha da seita Espada Voadora, que os anciãos das 4 seitas podem não ser justos com pequenos discípulos como eu quando compram nossos produtos." O jovem falou fracamente, e o ancião Zhu olhou para o grupo da seita Espada Voadora, com raiva antes de voltar sua atenção para o jovem à sua frente e dizer: "Quem disse isso? Pergunte aos seus colegas discípulos aqui se eu tratei algum deles injustamente." Quando o Elder Zhu terminou de falar, ele virou a cabeça para olhar para os quase 40.000 discípulos da seita das nuvens flutuantes, atrás dele, que então viraram a cabeça como se eles não se atreveram a fazer contato visual com ele. A boca de Shun Long estava boquiaberta com a falta de vergonha do Elder Zhu. Seu rosto provavelmente era mais grosso do que as muralhas da cidade flutuante das nuvens, para ele ser capaz de jorrar mentiras assim em plena luz do dia. Um núcleo de besta de nível intermediário 1 poderia facilmente ser vendido por 70 pontos de seita no pavilhão do tesouro, e ainda assim ele estava, justamente, comprando-o por 50 pontos aqui. Até mesmo o ancião Lu Sheng e o grande ancião Lan Hong sentiram seus rostos ficarem um pouco vermelhos ao ouvirem as palavras do ancião Zhu. O jovem entregou suspeitamente seu núcleo de besta de nível intermediário 1 ao ancião Zhu, que então lhe transferiu 50 pontos de seita em seu jade de seita. Como o jovem já havia perdido seu ponto de sobrevivência há muito tempo, ele não recebeu 10 pontos extras de seita do ancião Zhu. Depois de dar um tapinha no ombro do jovem, o Elder Lu olhou para a última pessoa da fila, Evite Longo.
Shunlong encolheu os ombros com indiferença enquanto tirava um núcleo de besta de nível 2, fazendo os olhos de todos se arregalarem. Mesmo as pessoas mais fortes neste exame da seita externa, pertencente à seita das nuvens flutuantes, como Guanhong, grau terrestre de nível 3, poderiam no máximo matar uma fera mágica de nível 2 inicial. Embora eles não pudessem sentir o cultivo de Shunlong, já que ele o havia escondido completamente com a ampulheta do monarca, a maioria dos discípulos pensava que ele devia ser um especialista de grau terrestre de nível 3 que havia se escondido antes do exame da seita. Afinal de contas, as bestas mágicas no meio do rank 2 e superiores eram fortes o suficiente para matar facilmente especialistas de nível 4 no nível terrestre, então uma besta mágica de nível 2 inicial era o limite para esses discípulos. Embora alguns discípulos no pico do rank 3 no grau terra pudessem se unir para derrotar uma fera mágica de nível intermediário 2, as possibilidades de matar a fera eram quase nulas. Afinal, derrotar e matar uma fera mágica eram duas coisas completamente diferentes. A maioria dos discípulos olhou para Shunlong com pena. Ser forçado a dar o núcleo de uma fera mágica de nível médio 2 que ele trabalhou duro para matar deve ter sido doloroso para ele. O ancião Zhu, no entanto, olhou para Shunlong com olhos brilhantes enquanto batia em seu ombro e dizia: "Bom trabalho, é assim que os discípulos da seita devem se comportar. Ajudar a seita também é ajudar a si mesmo. Certo, me dê sua jade de identificação de seita agora. Eu lhe darei 1000 pontos de seita por este núcleo de besta, bem como contarei seus pontos de sobrevivência." Shunlong entregou seu jade de identificação de seita ao ancião Zhu, que depois de agarrá-lo ficou perplexo por um bom tempo. Dando outra olhada no rosto de Shunlong, ele perguntou seriamente: "Qual é o seu nome, garoto?" "Shunlong, você se saiu muito bem." O Elder Zhu então virou a cabeça para olhar o resto dos membros da seita nuvem flutuante, como ele disse: "O primeiro lugar em nossa seita nuvem flutuante pertence a Shunlong, que reuniu 118 pontos de sobrevivência." Todos da seita nuvem flutuante que ouviram isso ficaram chocados, incluindo o ancião Lu Sheng e o grande ancião Lan Hong. A pessoa anterior em primeiro lugar reuniu apenas um pouco mais de 80 pontos de sobrevivência. Entre o grupo de discípulos chocados estavam Xiao Shitou e Lin Wu, que olharam para Shunlong incrédulos. Devido à enorme transformação que ocorreu em seu corpo graças ao corpo eterno do monarca, eles só o reconheceram depois que o ancião Zhu chamou seu nome. Lei Xiang e seus seguidores, no entanto, foram os únicos que olharam para Shunlong com olhos que cuspiam fogo quando se lembraram de como Shunlong havia roubado todos os seus pontos de seita na região externa. Além de Lei Xiang, mais uma pessoa olhou para Shunlong com hostilidade, o ruivo Guanhong. Antes da chegada de Shunlong, Guanhong tinha certeza de que obteria as 100 pedras espirituais que a seita daria ao primeiro colocado junto com um anel espacial quando eles retornassem. Havia também os 100.000 pontos de seita que a pessoa que conseguisse primeiro também obteria. Embora o segundo colocado recebesse apenas 100 pontos de seita a menos, houve uma enorme queda no prestígio entre ser o primeiro ou o segundo da seita. Uma voz zombeteira, no entanto, trouxe todos da seita da nuvem flutuante de volta à realidade quando o grande ancião da seita da espada voadora, Huizong, olhou para o grande ancião Lan Hong e disse: "Haha, parabéns Lan Hong. Parece que a sua seita da nuvem flutuante conseguiu pelo menos o 4º lugar desta vez." Fim do capítulo. Capítulo 83 Desafio. Shunlong ficou chocado ao descobrir que havia conquistado apenas o 4º lugar. Com base em suas estimativas, a menos que os 3 gênios das outras 3 seitas não tenham ido para a região interna e apenas caçados por pontos de seita na região externa, eles não deveriam ter conseguido reunir mais pontos do que ele. Lan Hong, no entanto, olhou para Huizong com uma mistura de raiva e desdém ao dizer: "Você realmente tem cara para falar? Velho, eu definitivamente não esperava que você fosse tão desavergonhado.
Você realmente fez com que os discípulos de sua seita entregassem seus pontos de sobrevivência ao seu neto e você ainda acha que sua família ainda tem algum rosto. Huizong não ficou nem um pouco irritado com os insultos do grande ancião Lan Hong. Em vez disso, ele olhou para ele com orgulho enquanto dizia: "Isso se chama estratégia, velho Lan. O que você sabe? Se você fosse inteligente o suficiente, teria feito o mesmo, assim como o resto de nós." Shunlong finalmente entendeu o que havia acontecido. Mestre, essas pessoas são muito desavergonhadas. Little Black sentiu indignação por Shunlong. Shunlong, no entanto, simplesmente balançou a cabeça enquanto respondia: "Embora você possa chamá-los de injustos ou desavergonhados, a culpa ainda é da seita das nuvens flutuantes. Afinal de contas, para as outras 3 seitas fazerem a mesma coisa sob o nariz da seita das nuvens flutuantes, é verdadeiramente vergonhoso para elas. No entanto, sinto que é uma pena não poder colocar as mãos naquela fruta Blood Vermilion, de nível 3. A fruta Blood Vermilion teria realmente ajudado Shunlong a avançar bastante em seu cultivo." O grande ancião Lan Hong olhou para o grupo da seita das nuvens flutuantes e disse: "Vamos esperar aqui por mais 2 dias. Se nenhum discípulo aparecer após esses 2 dias, assumiremos que eles morreram lá dentro e retornaremos para a cidade flutuante das nuvens." Depois de ouvir o comando de Lan Hong, os discípulos montaram acampamento fora da região da montanha demoníaca. No entanto, parecia que Shunlong estava realmente entre as últimas pessoas que deixaram a região. Nos 2 dias seguintes, poucos discípulos realmente apareceram, e o grande ancião Lan Hong convocou todos para retornarem à seita das nuvens flutuantes. "Eu esperava que menos de 10.000 discípulos voltassem vivos deste exame da seita externa. Acho que eles tiveram sorte de termos que cancelá-lo antes do tempo, ou definitivamente haveria mais de 20.000 que morreram desta vez." O Elder Zhu estava conversando com o Elder Lu enquanto eles voltavam para a seita das nuvens flutuantes. A viagem de volta foi tão pacífica quanto a primeira e 7 dias depois, eles chegaram fora da cidade das nuvens flutuantes. As pessoas dentro da cidade ficaram surpresas ao ver o enorme grupo de novos discípulos retornando à seita. Normalmente, o exame da seita externa era extremamente sangrento e apenas metade dos discípulos que partiram retornariam vivos. No entanto, este ano deveria ter sido ainda mais sangrento, pois foi o exame conjunto da seita entre as 4 seitas. E ainda assim, mais da metade dos discípulos retornaram vivos e, o mais importante, antes do tempo. Nem mesmo um mês se passou desde que o grupo do grande ancião partiu. E ainda assim eles já haviam retornado à seita. Definitivamente algo deve ter acontecido. Os discípulos dentro da região da montanha demoníaca que participaram do exame da seita também perguntaram ao grande ancião por que foram chamados prematuramente, mas o ancião simplesmente não respondeu. Depois de entrar na cidade, o Elder Lu Sheng pediu que os discípulos se dispersassem enquanto ele tinha Shunlong, Guanhong e uma discípula chamada Fen Liqin, que também estava no auge do Rank 3 no grau Terra, para irem ao prédio da administração com ele para obter suas recompensas. Seguindo o grande ancião e os outros 2 anciãos, Shunlong logo chegou em frente ao enorme edifício de administração. Lá dentro, os discípulos curvaram-se apressadamente ao grande ancião, que pediu diretamente para conhecer o administrador Feng. Um homem de meia idade podia ser visto correndo à distância, quando logo chegou na frente do grande ancião e cumprimentou educadamente. "Saudações ao grande ancião." O grande ancião, Lan Hong, acenou com a cabeça para o administrador Feng, que olhou para ele intrigado, obviamente se perguntando por que eles voltaram para a seita tão cedo quando ele disse: "Xiao Feng, dê-lhes os prêmios para os 3 primeiros. O primeiro lugar é Shunlong, o segundo lugar é Guanhong e o terceiro lugar é Fen Liqin." Lan Hong disse enquanto apresentava os discípulos ao administrador Feng, um por um. Parecia que nem Lu Sheng, nem o administrador Feng,
que Shunlong conheceu no passado, perceberam quem ele era. O administrador Feng entregou a Shunlong e ao resto um anel de prata idêntico ao seu. Este era um anel espacial que somente pessoas com status poderiam ter na seita. Depois de transferir os pontos da seita para as jades da seita, o administrador Feng também entregou 100 pedras espirituais para Shunlong, como ele disse em um tom de inveja. 100 pedras espirituais não é realmente uma quantia pequena. Shunlong acenou com a cabeça para o administrador Feng, sem realmente prestar muita atenção às suas palavras, quando o grande ancião Lan Hong de repente ordenou que eles saíssem, pois ele tinha alguns assuntos para discutir com o administrador Feng. Não apenas Shunlong e o resto, todo o terceiro andar do edifício administrativo foi rapidamente limpo de todos os discípulos. Apenas o grande ancião, o administrador e os 2 anciãos ficaram lá dentro. Ao saírem do prédio, Guanhong virou a cabeça para Shunlong e disse: Eu não sei de onde você veio ou como você reuniu tantos pontos de seita, mas estou de olho em você agora. É melhor você não se tornar motivo de chacota e desistir quando eu desafiar você na arena nos próximos dias. Shunlong olhou para Guanhong interrogativamente, mas Guanhong simplesmente bufou e saiu. Fen Liqin também ergueu os punhos para Shun muito antes de ela seguir seu próprio caminho. Shunlong então decidiu alugar um quarto no pavilhão mais caro da cidade exterior, o Pavilhão Mystifying Fragrance. Fim do capítulo. Capítulo 84 Subjugando a videira que engole os céus. O pavilhão de fragrâncias mistificadoras não era apenas um restaurante, mas os discípulos também podiam alugar quartos para ficar lá se tivessem o ponto de seita necessário. O pavilhão tinha 6 andares no total. No entanto, apenas os 3 primeiros poderiam ser usados para jantar. Os outros 3 foram reservados aos discípulos que decidiram ficar ali. Caminhando em direção ao leste da cidade, Shunlong chegou rapidamente em frente ao pavilhão de fragrâncias mistificadoras. O pavilhão também estava localizado a apenas 10 minutos a pé da arena. Passando pelos portões dourados do pavilhão, Shunlong logo foi recebido por um garçom que lhe pediu para anotar seu pedido. Shunlong, entretanto, balançou a cabeça ao dizer: Estou aqui para alugar um quarto. O garçom ficou surpreso. Raramente alguém iria ao pavilhão das fragrâncias mistificadoras para alugar um quarto. Não que seus quartos fossem de baixa qualidade. Não, foi simplesmente uma diferença de preço. Um quarto em uma pousada aleatória em qualquer lugar da cidade das nuvens flutuantes custaria de 4 a 8 pontos de seita por um mês de estadia. O pavilhão de fragrâncias mistificadoras, no entanto, precificou seus quartos a partir de 100 pontos de seita para cada mês. O garçom, que parecia ter 20 e poucos anos, olhou para Shunlong enquanto balançava a cabeça e dizia: Cada quarto no quarto andar do nosso pavilhão custa 100 pontos de seita por um mês de estadia. Os quartos do 5º andar custam 150 pontos de seita por mês, enquanto os quartos do 6º andar custam 200 pontos de seita. Claro, os quartos do 6º andar são muito melhores que os quartos do 5º ou 4º andar. Nosso pavilhão tinha um mestre de formação de grau prata, de nível 1 que inscrevia pessoalmente runas em todos os quartos do 6º andar, fazendo com que o cultivo dentro deles fosse muito mais rápido em comparação com qualquer outro lugar dentro da seita externa, intrigado quando ele disse: Estou curioso para ver o quão boa é uma sala inscrita com as runas de um mestre de formação de grau prata de nível 1. Quando ele terminou de falar, Shunlong tirou seu jade de identificação de seita, e transferiu 200 pontos de seita para o garçom. O garçom fez uma reverência enquanto conduzia Shunlong em direção ao 6º andar. Alguém que pudesse pagar 200 pontos de seita para alugar um quarto por um mês definitivamente não era ninguém. Chegando ao 4º andar, Shunlong só viu portas fechadas em comparação com os 3 andares anteriores, onde havia mesas e cadeiras por todo o chão. No 5º andar, o número de quartos parecia ser menor que o do 4º andar, enquanto quando Shunlong chegou ao 6º andar, viu apenas 6 portas.
O garçom olhou para Shunlong e disse: caro convidado, você só precisa colocar seu jade de identificação da seita na porta e ele o reconhecerá como o dono do quarto pelo próximo mês. Shunlong acenou com a cabeça enquanto pressionava seu jade da seita no topo da porta, e depois que um pequeno zumbido soou, a porta se abriu para revelar um luxuoso quarto dentro. Vendo que Shunlong havia aberto a porta, o garçom fez uma reverência e saiu da sala. Entrando na sala, Shunlong ficou surpreso com o interior. Embora o QI dentro da sala não fosse tão bom quanto a região interna da região da montanha demoníaca, estava quase no mesmo nível da área segura de lá. O quarto tinha uma cama grande no meio, enquanto da janela de madeira na parede, Shunlong podia até ver a arena que ficava perto do pavilhão das fragrâncias mistificadoras. Havia até 2 salas especiais no interior, uma feita especialmente para mestres de formação, enquanto a outra era para alquimistas. A sala para mestres de formação tinha um grande martelo, bem como uma pequena faca junto com algumas outras coisas dentro dele, enquanto a sala para alquimistas tinha um caldeirão de nível 3 que estava no mesmo nível do próprio Shunlong. Ignorando todo o resto, Shunlong sentou-se diretamente de pernas cruzadas na cama enquanto enviava sua força espiritual para dentro da Pedra do Tempo. Nos 9 dias que Shunlong permaneceu fora da região da montanha demoníaca, ele já havia alcançado o pico do Rank 8 em condensação de QI e estava a apenas um passo do 9º Rank. Como ele não estava em um ambiente isolado, ele não se atreveu a mexer com a videira devoradora dos céus, atualmente, e simplesmente deixou o pequeno Black absorver o QI puro que a videira estava emitindo. Agora, porém, Shunlong sentou-se enquanto sua mente entrava na Pedra do Tempo. Enviando sua força espiritual para a videira que engoliu os céus, Shunlong notou que a videira imediatamente se virou para absorver sua força espiritual como se fosse algum tipo de alimento. Esta foi a maneira de Shunlong se conectar com a videira. Enviar sua força espiritual para isso permitiria que a videira se familiarizasse mais com Shunlong. A videira devoradora dos céus poderia absorver quase todo tipo de energia e transformá-la em QI puro. E ainda assim parecia que Shunlong estava tentando preencher um buraco sem fundo, não importando quanta força espiritual ele estivesse enviando. Depois de 1 hora inteira, a videira finalmente parou de minar sua força espiritual, tornando-se completamente dócil para ele. Mesmo com a força de Shunlong, que estava no mesmo nível de um alquimista de nível 3, depois de 1 hora inteira ele estava completamente exausto enquanto se deitava na cama. Little Black riu ao ver que a videira dentro da Pedra do Tempo, agora havia se tornado completamente obediente e disse alegremente: parabéns, mestre! Este é um verdadeiro tesouro celestial, que certamente aumentará as nossas forças. Foi realmente um desperdício para aquela rocha de asas prateadas manter um tesouro tão inestimável. Depois de absorver um pouco de QI nesses 9 dias, já posso sentir que estou perto de outro avanço, e minha força definitivamente alcançará o pico do Rank 4 até então. Apóstrofo. Shunlong sorriu ao ouvir as palavras do pequeno Black e depois de sentar-se cruzado, com pernas por algumas horas para recuperar sua força espiritual gasta, ele murmurou para si mesmo: Little Black, vamos ver os efeitos da videira que engole os céus, agora. Fim do capítulo. Capítulo 85. O céu engolindo os efeitos da videira. Os olhos de Little Black brilharam ao ouvir as palavras de Shunlong, enquanto Shunlong enviou uma ordem mental para a videira que engoliu os céus, para começar a absorver o QI no ar ao seu redor. Shunlong sabia que a videira devoradora dos céus tinha muito QI dentro dela que havia absorvido ao longo dos anos, e a cada 30 anos normalmente o descarregava na região da montanha demoníaca. Agora, porém, que Shunlong pegou a videira da montanha central e formou uma conexão mental com ela, ele poderia escolher quando a videira descarregaria esse QI puro. No entanto, Shunlong não queria que a videira descarregasse seu QI de forma imprudente assim. Se o roque de asas prateadas pudesse controlar a videira que engole os céus,
e absorver lentamente o QI para si mesmo, em vez de descarregar tudo no ambiente da região da montanha demoníaca, o Rock já teria rompido há muito tempo para o quinto classificação. Shunlong não tocou nas reservas de QI que a videira tinha dentro dela. Ele decidiu que era melhor usar esse QI quando ele estava prestes a romper o nível terra. A videira devoradora dos céus, então começou a absorver o QI em torno de Shunlong. Durante esse tempo, Shunlong pôde sentir que a videira estava praticamente filtrando o QI, condensando-o cada vez mais antes de liberá-lo dentro da Pedra do Tempo. Shunlong ativou o domínio do monarca, quando começou a absorver o QI puro que a videira estava liberando. Com o passar do tempo, Shunlong absorveu cada vez mais QI enquanto tentava criar sua 73ª bola de QI e entrar no nível 9 em condensação de QI. Quanto mais Shunlong avançava em seu cultivo, mais difícil se tornava avançar para o próximo nível. No entanto, com a videira devoradora dos céus, o QI que ele estava absorvendo era simplesmente incomparável com o de antes. Logo, 12 horas se passaram desde que Shunlong começou a refinar o QI que a videira devoradora dos céus produzia incessantemente quando um pequeno som de estalo pôde ser ouvido de seu corpo enquanto ele ainda circulava a ampulheta do monarca. Em apenas 6 horas ele entrou no rank 9 em condensação de QI. No entanto, Shunlong não parou de refinar o QI mesmo após sua descoberta. Em vez disso, ele começou a absorver ainda mais. Depois de 12 horas desde que ele começou a cultivar, Shunlong havia entrado no rank intermediário 9 e ainda assim seu cultivo ainda não mostrava sinais de parar. Quase um dia inteiro depois, Shunlong finalmente criou sua 81ª bola de QI, atingindo o pico da condensação de QI. Só então Shunlong parou de absorver mais QI da videira devoradora dos céus. Não havia como criar outra bola de QI, pois a ampulheta do monarca, acima de sua cabeça já estava cheia. No entanto, depois de criar a 81ª bola de QI, Shunlong percebeu que havia inconsistências em suas bolas de QI anteriores. As bolas de QI que ele criou nas últimas partes da condensação de QI eram muito mais puras e brilhantes que as anteriores. Para alcançar o grau terra, Shunlong teve que condensar todas as suas bolas de QI anteriores em uma. No entanto, a força de sua primeira bola de QI quando ele atingisse o nível terra dependeria da força de suas bolas de QI anteriores antes de serem fundidas. Respirando fundo, Shunlong começou a absorver o QI da videira que engoliu os céus, mais uma vez. Ele estava pronto para purificar todas as suas bolas de QI anteriores, trazendo-as com a mesma qualidade da última que ele condensou. Quando Shunlong começou a purificar suas bolas de QI uma por uma, todos os escalões superiores da seita das nuvens flutuantes tiveram outra reunião dentro do salão principal do centro da cidade. Essas reuniões, onde todos os anciãos de alto escalão da seita eram convocados, deveriam ser extremamente raras e, a menos que a seita estivesse enfrentando uma situação extremamente séria, elas nunca aconteceriam. E ainda assim, há cerca de 2 meses, eles iniciaram sua primeira reunião graças ao especialista misterioso, que apareceu no pavilhão do tesouro, e agora iniciaram a segunda. O mestre da seita Liu Jian estava sentado no assento principal, enquanto todos os olhos se voltavam para o grande ancião Lan Hong, o careca ancião Zhu e o ancião Lu Sheng. Grande ancião, o que aconteceu para você convocar outra reunião da seita? Grande ancião, você não deveria estar na região da montanha demoníaca. Aconteceu alguma coisa lá? Ouvi dizer que o grande ancião trouxe de volta mais de 40.000 discípulos desta vez do exame da seita externa. Discussões e perguntas estavam sendo lançadas pelo salão quando Liu Jian levantou a mão e disse: silêncio. As discussões pararam imediatamente quando Liu Jian continuou. O grande ancião definitivamente deve ter um bom motivo para convocar todos para uma reunião da seita. Apóstrofo apóstrofo. Todos olharam para Lan Hong, que então começou a explicar a situação na região da montanha demoníaca. Ao mesmo tempo, exatamente a mesma situação estava ocorrendo nas outras 3 seitas também.
Os representantes das 4 seitas que estiveram na região da montanha demoníaca desta vez foram surpreendidos pelo grito do Rocha de Asas Prateadas. Se algo tivesse acontecido com o Rock, então talvez as seitas tivessem a chance de ir para a montanha central e conseguir o tesouro lá. Depois que Lan Hong explicou tudo, houve um silêncio absoluto no salão principal enquanto todos os olhos se voltavam para Liu Jian no assento principal. Liu Jian tinha uma expressão séria no rosto ao dizer: terei que discutir isso com Da Shao e o resto. Este é um assunto sério que requer muita reflexão. Mesmo que algo tivesse acontecido com aquela Rocha de Asas Prateadas, e causado seu ferimento, ainda existem outras feras mágicas de nível médio 4 dentro da região central. E caso a Rock esteja realmente bem, então pisar naquele buraco do inferno significará a morte para nós. Apóstrofo. Os anciãos também usavam expressões sérias quando ouviram as palavras de Liu Jian, que estava pronto para se encontrar com a outra seita, mestres e discutir sobre que curso de ação eles deveriam tomar. Afinal, uma única seita das nuvens flutuantes não poderia engolir toda a região da montanha demoníaca, por maior que fosse seu apetite. Quase um mês se passou rapidamente enquanto Shunlong estava em reclusão e sérias mudanças ocorreram na seita, quando ele finalmente abriu os olhos. Fim do capítulo. Capítulo 86 Compartilhando as pílulas. Depois de um mês, Shunlong finalmente purificou todas as suas 80 bolas de QI, levando-as ao nível 81. Este foi o pico absoluto da condensação de QI. Seu cultivo agora estava a apenas um passo de entrar no grau terra, enquanto sua força provavelmente destruiria facilmente qualquer cultivador de grau terra de nível 3 de pico. Embora Shunlong estivesse a apenas um passo de alcançar o nível terra, ele estava planejando primeiro fazer uma viagem ao Pavilhão do Tesouro, e comprar alguns ingredientes, antes de tentar sua descoberta. No entanto, assim que Shunlong chegou ao terceiro andar do Pavilhão de Fragrâncias Místicas, a silhueta familiar de um jovem gordo vestido com vestes verdes pôde ser vista correndo em sua direção antes que aquela pessoa perguntasse com uma voz um tanto confusa. Irmão, apóstrofo. Shunlong olhou para essa pessoa e sorriu enquanto balançava a cabeça. Essa pessoa familiar era o gordo Fu e estava olhando para Shunlong um pouco atordoado. A última vez que esses dois se encontraram foi 2 meses antes do exame da seita externa. No entanto, pouco antes do início do exame da seita, Shunlong refinou a pílula de destruição interna, de nível 2 e seu corpo mudou de dentro para fora, trazendo uma enorme transformação em sua aparência externa. Chocado, o gordo Fu olhou para ele de perto e depois de se certificar de que ele era realmente Shunlong, ele disse: Irmão, seu rosto parece ter mudado. Apóstrofo. Shunlong acenou com a cabeça, enquanto sorria e caminhava em direção a uma mesa vazia. Ele gesticulou para que o gordo se sentasse também antes de chamar um garçom e dizer: traga-nos 2 potes de vinho de fragrância misteriosa. Também estou hospedado em um quarto no 6º andar. Aqui estão 4.400 pontos de seita, pelo vinho e por 2 meses de pagamento adiantado do meu quarto. Apóstrofo. O garçom fez uma reverência ao receber os 4.400 pontos de seita e correu para trazer o pedido de Shunlong, enquanto o gordo Fu olhava para Shunlong com a boca aberta antes de perguntar: Irmão, onde você encontrou tantos pontos de seita? Apóstrofo. Shunlong sorriu ao abrir sua jarra de vinho, antes de começar a explicar ao gordo Fu que ele havia conseguido o primeiro lugar no externo exame da seita. Além de alguns segredos que envolviam o pequeno Black, a região central, o fruto da terra profunda, e, claro, a videira que engoliu os céus, Shunlong contou a maior parte de suas experiências dentro da região da montanha demoníaca para o gordo Fu. No entanto, o gordo Fu ainda ficou extremamente chocado quando soube que Shunlong havia conquistado o primeiro lugar na seita neste exame da seita externa. Irmão, eu ainda não consigo acreditar que você conseguiu o primeiro lugar quando havia até mesmo discípulos de nível 3 de nível terrestre participando.
Lu Wen com certeza ficará feliz quando descobrir isso também. Certo, você está em reclusão desde que voltou da região da montanha demoníaca. Shunlong acenou com a cabeça para a pergunta repentina do gordo Fu, que então continuou. Nesse caso, deixe-me contar algumas coisas que você provavelmente está sem saber. Em primeiro lugar, Lu Wen está em reclusão depois que seu avô lhe deu a pílula nutritiva do espírito da águia dourada, e se ele a refinar com sucesso, provavelmente estará no mesmo nível dos alquimistas de nível 3 de bronze. Seu vinho antes de se inclinar para a mesa e abaixar a voz, ela continuou falando. As próximas duas coisas que vou lhe contar são extremamente importantes. Primeiramente, ouvi do meu pai que a seita das nuvens flutuantes vai se aliar às outras 3 seitas que estavam na região da montanha demoníaca desta vez, e pedindo a ajuda de outro poder muito forte, eles querem sondar o Demonic Mountain. Região serrana. Mas como isso afeta principalmente os escalões superiores da seita, é inútil nos preocuparmos com isso. Shunlong acenou com a cabeça enquanto o gordo Fu continuava. Lembre-se de como eu disse que você precisa entrar no top 100 do ranking, na arena se você deseja ter a chance de se tornar um discípulo interno. Bem, meu pai disse que nos próximos meses um reino secreto será aberto e que é uma oportunidade única para nós. Haverá muitos tesouros preciosos lá dentro, e até mesmo alguns anciãos da seita entrarão junto com os discípulos. No entanto, embora todos os discípulos internos possam entrar neste reino secreto, apenas os 100 melhores dos discípulos externos poderão entrar. Ao terminar de falar, o gordo Fu tirou 2 frascos de comprimidos enquanto os empurrava em direção Shunlong e disse: estas são metade das pílulas de QI congelante, de nível 2 que meu pai me deu para atingir o pico do grau terra. Embora metade deles não seja suficiente para atingir o pico do grau terra, espero que depois de refiná-los, você possa alcançar pelo menos os estágios finais do irmão de grau terra. Então poderemos entrar no reino secreto juntos. Fere Fu viu que Shunlong ainda não aceitou os 2 frascos de pílulas e disse: se você me considera seu irmão, então você tem que aceitar as pílulas, não importa o que aconteça. Shunlong, no entanto, balançou a cabeça enquanto sorria e simplesmente disse: obrigado, irmão. Ele então empurrou o frasco de comprimidos de volta para o gordo Fu enquanto dizia: é porque eu realmente considero você meu irmão que não vou aceitar esses. Shunlong agora entendia claramente o caráter de Fett ainda mais do que antes. Esse gesto do gordo não poderia ser contado com dinheiro nem com qualquer outra coisa. Esta foi uma fraternidade genuína. Shunlong, no entanto, tinha a videira devoradora dos céus, bem como ingredientes medicinais suficientes para refinar pílulas. Portanto, ele teve que dar uma boa razão pela qual não podia aceitar as pílulas de QI congelante, uma que Fu Li não podia negar. Não entenda mal o gordo, com certeza farei o meu melhor para entrar no top 100 no classificação da arena nos próximos meses. A verdade, porém, é que sou principalmente um cultivador de refinamento corporal, então pílulas que não são especificamente destinadas a refinadores corporais não podem me ajudar a avançar. Não se preocupe, em breve serei capaz de inventar algumas pílulas de têmpera óssea, de nível 2 ou até mesmo algumas pílulas de limpeza de medula, para mim mesmo. Fere Fu ficou surpreso quando Shunlong continuou. Eu preciso fazer uma viagem para o pavilhão do tesouro, e compre alguns ingredientes antes de entrar em reclusão novamente. Fim do capítulo. Capítulo 87 Encontrando Liu Mei novamente. Fere Fu então se levantou enquanto engolha rapidamente o resto do vinho em sua jarra antes de dizer: ótimo, eu também queria ver meu Jinjin. Shunlong olhou para ele interrogativamente quando o gordo de repente pigarreou e disse: tosse. O que eu quis dizer é que é melhor para mim acompanhá-lo e ajudá-lo a conseguir um desconto nas coisas que você quer comprar, irmão. É para isso que servem os irmãos, certo?
Apóstrofo apóstrofo. Shenlong bufou, antes de também abrir um sorriso ao ver as travessuras do gordo e disse: Ok então, vamos juntos. Além disso, quem é aquele seu Jinjin? Apóstrofo apóstrofo. Enquanto caminhavam em direção ao pavilhão do tesouro, o gordo Fu estufa o peito ao ouvir a pergunta de Shenlong e respondeu com orgulho: É meu lindo noivo. Você também a viu antes, na Guilda dos Alquimistas. Apóstrofo apóstrofo. Shenlong tentou pensar por um tempo, e ao se lembrar da época em que visitou a Guilda dos Alquimistas, uma ideia maluca passou por sua mente enquanto ele olhou para o gordo Fa e perguntou com uma voz cheia de descrença: Fere, você, não me diga que seu noivo é Lan Jinjin do Pavilhão do Tesouro. Fere Fu começou a rir com orgulho enquanto dizia: Claro, quem você acha que é esse jovem mestre? Sua Lan e minha família Fu têm um ótimo relacionamento há muitos anos. Na verdade, existem 5 famílias principais que têm mais poder na seita da nuvem flutuante. Minha família Fu e a família Lan estão entre essas 5. As outras 3 são a família Lu de onde vem Lu Wen, a família Meng e, por último, a mais poderosa é a família do mestre da seita, a família Liu. Cada família tem muitos especialistas poderosos e a maioria deles são anciãos de alto escalão dentro da seita. Apóstrofo apóstrofo. Assim que o gordo Fu terminou de falar, eles já haviam chegado fora do pavilhão do tesouro. Assim que entraram, a equipe do pavilhão cumprimentou o gordo Fu respeitosamente como Leiloeiro Fu. Fu lhe aceitou alegremente as saudações de todos enquanto balançava a cabeça enquanto levava Shenlong mais fundo no pavilhão do tesouro. Depois de chegar ao segundo andar, Gordo não parou enquanto continuava direto para o terceiro. O terceiro andar do Pavilhão do Tesouro era exclusivo apenas para pessoas de alto status dentro da seita. Claro, como herdeiro da família Fu, o Gordo Fu não teve problemas em subir e trazer pessoas com ele. Shenlong também poderia entrar sozinho usando o cartão VIP que recebeu de Yinxing, mas como não estava usando suas vestes pretas, ele simplesmente seguiu o gordo Fu. Entrando no terceiro andar, Shenlong notou que os itens exibidos aqui eram muito melhores do que os 2 andares anteriores. Havia até partes de feras mágicas de nível 3 à venda. Shenlong até viu o núcleo da besta de uma Python de escala vermelha, de nível 3 sendo vendido por 37.000 pontos de seita. Fere Fu olhou para Shenlong e disse: As melhores coisas do Pavilhão do Tesouro estão sempre neste andar. Existem até algumas coisas que você pode não encontrar nos leilões aqui. Apóstrofo apóstrofo. Fere Fu seguiu Shenlong enquanto ele procurava ervas medicinais. Parando em frente a um certo balcão, Shenlong ficou um pouco surpreso ao olhar para o preço de uma certa erva medicinal de nível 3. OHH, uma grama roxa perfumada, de nível 3. Vou pegar este talo, Shenlong disse ao jovem atrás do balcão cujos olhos brilharam ao ouvi-lo. Embora a grama roxa perfumada fosse uma erva medicinal de nível 3, a verdade é que ninguém queria comprá-la. Assim, embora fosse um ingrediente medicinal de nível 3, o Pavilhão do Tesouro tinha o preço de apenas 1.000 pontos de seita. A razão pela qual ninguém comprou a grama roxa perfumada foi porque ela era praticamente inútil para a alquimia. Não poderia ser usado como ingrediente principal para preparar pílulas, e só poderia ser usado como ingrediente secundário para melhorar a fragrância da pílula, por isso ninguém se preocupou em comprá-lo. Shenlong, entretanto, tinha alguns planos especiais para isso assim que viu a grama. Olhando ao redor do terceiro andar, Shenlong também encontrou mais alguns ingredientes medicinais que o interessaram e, após 2 horas, ele gastou quase 15.000 pontos de seita. Enquanto Shenlong e o gordo Fu olhavam ao redor do terceiro andar, a porta de uma das salas privadas se abriu e 2 lindas mulheres atraíram a atenção de todos enquanto caminhavam lado a lado. Ambas as mulheres tinham aproximadamente a mesma altura de Shenlong e pareciam estar vestindo as vestes verdes de um discípulo da seita interna. Atrás das 2 mulheres estava um jovem bonito, com roupas verdes, com cerca de 19 anos de idade, que parecia estar bajulando uma das 2 mulheres.
Shunlong também voltou sua atenção para eles e, surpreendentemente, as duas mulheres também estavam olhando para ele e para o gordo Fu. Férifu sorriu brilhantemente ao exclamar alegremente: Jin Jin! Apóstrofo apóstrofo. Essas duas eram as mulheres mais bonitas da Cidade das Nuvens Flutuantes, Lan Jinjin e Liu Mei. Lan Jinjin ficou um pouco irritada ao olhar para o gordo Fu, mas quando ela pensou que ele poderia cuidar do cara que incomodava sua irmã mais velha, seus olhos brilharam quando ela disse a ele: Fu Li, venha aqui. Sorriu brilhantemente enquanto agarrava apressadamente o de Shunlong e o trazia para apresentá-lo. Irmão, este é meu noivo, Jin Jin. Jin Jin, este é meu irmão Shun. Você e sua irmã Liu também o conheceram brevemente na Guilda dos Alquimistas. Apóstrofo apóstrofo. Lan Jinjin e Liu Mei ficaram surpresos ao ver o gordo Fu trazendo alguém com ele. Como jovem mestre da família Fu, Fu Li não tinha tantas pessoas que chamasse de amigos e menos ainda que chamasse de irmãos. Dado o seu caráter franco, trazer alguém junto com ele, e especialmente alguém que ele chamava de irmão, significava que ele deveria ter um relacionamento muito bom com essa pessoa. Lan Jinjin e Liu Mei examinaram Shunlong com seus olhares tentando ver quando haviam conhecido esse homem bonito antes. Os olhares de Shunlong e Liu Mei se encontraram e ele ficou mais uma vez hipnotizado por seus lindos olhos negros e rosto incomparavelmente lindo. Liu Mei também ficou chocada por um segundo quando seu olhar foi atraído pelos olhos profundos de Shunlong quando uma voz repentina veio do jovem atrás dela chamando a atenção de todos enquanto dizia: Fu Li, pare de falar bobagens. Como qualquer cachorro de rua poderia conhecer a irmã Mei? Fim do capítulo. Capítulo 88. Os problemas de Liu Mei. A atenção de todos se voltou para esse jovem que olhava para Shunlong com um olhar hostil. Ele o pegou olhando para Liu Mei, mas o que o frustrou ainda mais foi que Liu Mei parecia atordoado por um segundo olhando para ele também. A fria e orgulhosa Liu Mei, que nunca lhe dera nenhuma atenção especial, tinha o olhar colado em outro homem. Férifu foi o primeiro a reagir ao olhar para este homem e com uma voz cheia de raiva disse: Meng Sheng, seu patético lambe-botas, como ousa insultar meu irmão? Por que um lixo como você está seguindo a irmã Liu e meu Jinjin, afinal? Apóstrofo apóstrofo. O jovem mestre da família Meng ficou furioso depois de ouvir as palavras insultuosas do gordo Fu, mas antes que ele pudesse responder a ele, a voz fria de Liu Mei soou quando ela disse: Jovem mestre Meng, por favor, não me chame de irmã Mei como se fôssemos íntimos. Você e eu mal nos conhecemos. Apóstrofo apóstrofo. Liu Mei ficou extremamente irritado com as palavras de Meng Sheng. Embora ele ocasionalmente a incomodasse chamando sua irmã de Mei, embora ela tivesse expressado sua antipatia inúmeras vezes, chamá-la assim em público era quase uma sugestão de que eles eram mais próximos do que realmente são. No entanto, embora Liu Mei não gostasse de Meng Sheng, ela também tinha seus próprios problemas pessoais. Lan Jinjin, no entanto, deu um sinal de positivo para o gordo Fu secretamente quando ela disse: Irmã mais velha, eu tinha um encontro com Fu Li hoje, você pode me acompanhar? Apóstrofo apóstrofo. Liu Mei acenou com a cabeça para Lan Jinjin enquanto eles seguiam atrás de Fu Li que estava indo com Shunlong em direção a uma das salas privadas nos fundos. Enquanto isso, Meng Sheng ainda parecia uma estátua no meio do terceiro andar, enquanto todos o observavam sendo deixado sozinho. Seu rosto ficou escarlate, sem saber se ele estava envergonhado ou com raiva enquanto olhava pensativamente para as costas de Liu Mei e Lan Jinjin antes de se virar para sair do chão enquanto pensava consigo mesmo. Liu Mei, sua vadia ingrata. Estou perseguindo você há mais de um ano e ainda assim você se recusa a me reconhecer, mesmo depois de toda a minha sinceridade. Veja como eu faço você pagar no futuro. Apóstrofo apóstrofo. Quando Meng Sheng saiu do terceiro andar do Pavilhão do Tesouro, Fu Li e Shunlong junto com as duas garotas tinham acabado de entrar em uma das salas privadas perto dos fundos. Assim que a porta se fechou, Lan Jinjin começou a rir ao dizer: Fu Li, bom trabalho.
Embora você possa ser considerado um porco preguiçoso na maioria das vezes e o vovô Fu esteja certo em bater em você, você realmente me deixou feliz hoje vendo a cara amarga de Meng Sheng assim. Apóstrofo. Liu Mei também estava sorrindo ao ouvir isso enquanto Fu Li tinha uma expressão séria em seu rosto enquanto perguntava a Lan Jinjin. Meng Sheng pode ser um problema real para a irmã Liu. Ele vem tentando cortejá-la há muito tempo e seu pai até pediu permissão ao mestre da seita. Embora o mestre da seita tenha dito que consideraria esse assunto, hoje não era equivalente a dar um tapa na cara de Meng Sheng. Apóstrofo. Lan Jinjin parecia querer dizer algo, mas então olhou com cautela para Shun muito antes de lançar um olhe para o gordo Fu. Feri Fu entendeu o que ela quis dizer ao dizer: "Este é meu irmão Shun Long. Jinjin, você não precisa olhar com cautela para ele. Você também o viu quando ele entrou em conflito dentro da Guilda dos Alquimistas, com aquele Budui. De qualquer forma, ele é meu irmão, você não precisa se preocupar com nada e pode falar livremente." Apóstrofo. Lan Jinjin e Liu Mei se viraram para olhar para Shun Long com espanto quando de repente se lembraram daquela cena de 4 meses atrás no Alquimista. Guilda. Liu Mei então sorriu ao olhar para Shun Long e disse: "Então é por isso que você parecia um tanto familiar." Ao ver o lindo sorriso de Liu Mei, Shun Long sentiu seu coração se agitar por alguns momentos. No entanto, apesar de sua aparência encantadora e apesar de ter uma opinião relativamente boa sobre ela, Shun Long não iria julgar uma mulher simplesmente com base em sua aparência. Lan Jinjin acenou com a cabeça e olhou para o gordo Fu enquanto dizia: "Como nenhum de nós aqui tem qualquer ligação com a família Meng, falarei livremente. Embora Meng Sheng seja desagradável e tenha incomodado muito a irmã mais velha, nós o toleramos, pois sua família Meng tem um bom relacionamento com a família Liu. No entanto, hoje ele declarou à irmã mais velha que trará seu pai e pedirá oficialmente a mão da irmã mais velha em casamento em alguns meses. A irmã mais velha disse que não pretende se casar com ele, mas tudo o que ele disse foi que isso não importa, pois eles podem aprender a amar um ao outro no futuro." Apóstrofo. Assim que Lan Jinjin terminou de falar, o silêncio permeou a sala, por um tempo até que Liu Mei olhou para Lan Jinjin e disse: "Está tudo bem, voltarei e falarei com meu pai sobre isso. Eu acho que ele vai entender. Mas irmã mais velha, apóstrofo, não precisa se preocupar, eu entendo o que você quer dizer, mas você também sabe a posição em que estou." Apóstrofo. Lan Jinjin acenou com a cabeça e não continuou a falar. Liu Mei olhou nos olhos de Shun Long e percebeu que os olhos dele também olhavam para os dela com traços de curiosidade e interesse dentro deles. Liu Mei corou e inclinou a cabeça para ele enquanto dizia: "Peço desculpas se lhe causei algum problema." Shun Long balançou a cabeça enquanto sorria para ela enquanto Fu Li respondia alegremente: "Sem problemas, irmã Liu, sem problemas." Apóstrofo. É claro que ela não lhe causou nenhum problema, Fu Li. Apóstrofo. Lan Jinjin olhou para Fu Li enquanto ela falava com naturalidade antes de passar o braço em volta de Liu Mei. Depois que as duas mulheres se despediram e saíram apressadamente para encontrar o pai de Liu Mei, Fu Li virou a cabeça para olhar para Shun Long e perguntou: "Irmão Shun, você se apaixonou pela irmã Liu?" Fim do capítulo. Capítulo 89. Correntes subterrâneas na seita da nuvem flutuante. Shun Long sorriu enquanto balançava a cabeça e disse: "Não sei se me apaixonei por ela, mas estou definitivamente interessado nela." Apóstrofo. Haha, mas acho que a irmã Liu definitivamente se apaixonou pelo irmão Shun. Eu vi como o olhar dela estava fixo em você durante todo o tempo que conversamos. Haha, parabéns irmão. Eu, como seu irmão, definitivamente irei apoiá-lo. Apóstrofo. No entanto, a expressão do gordo Fu ficou séria quando ele se lembrou de algo e disse: "No entanto, irmão, se você realmente quer cortejar a irmã Liu, então definitivamente será muito difícil.
Deixando de lado Meng Sheng, aquele pedaço de lixo da família Meng, a irmã Liu tem muitos admiradores até mesmo dentro da seita interna. E embora ela definitivamente parecesse interessada em você, a opinião dela na verdade não importa. Apóstrofo. Shunlong olhou para o gordo Fu intrigado, que então continuou explicando. Agora, se é verdade que Meng Sheng disse que ele vai traga seu pai e peça o pai da irmã Liu em casamento, então ele com certeza aceitará. O pai da irmã Liu é o mestre da seita e sua família Liu sempre teve boas relações com a família Meng. Apóstrofo. Shunlong então não pôde deixar de perguntar. Mesmo que eles tenham boas relações e mesmo que o pai dela seja o mestre da seita, vale a pena sacrificar a felicidade da filha se ela não quer se casar com alguém? Afinal, como a família Liu é a mais forte na seita das nuvens flutuantes, então a família Meng não deveria ser capaz de pressionar o mestre da seita a se casar com sua filha. Férifu balançou a cabeça enquanto dizia: "Você está certo, irmão. No entanto, as coisas não são tão simples quanto parecem. Na realidade, embora o status da irmã Liu Mei na seita seja inferior a ninguém como filha do mestre da seita, há um boato conhecido circulando dentro das famílias poderosas da seita. Disse que o irmão mais velho da irmã Liu a odeia muito, já que há pouco mais de um ano, quando seu melhor amigo, o terceiro filho do mestre da seita, Seita Espada Voadora, veio pedir sua mão em casamento, ela diretamente recusou dizendo que não quer se casar com ele e que será ela quem escolherá com quem se casar. Desde então, Liu Shangpun, irmão mais velho da irmã Liu, tem tido relacionamentos muito tensos com a Seita da Espada Voadora. Como o irmão mais velho da irmã Liu é filho da primeira esposa do mestre da seita e também se tornará o próximo mestre da seita, sua opinião é levada muito a sério pelo mestre da seita. Por causa de seu talento extraordinário, o mestre da seita o considera ainda mais importante do que a própria seita. Enquanto isso, embora a irmã Liu seja a filha que o mestre da seita teve com sua segunda esposa, seu status na seita é muito inferior ao de seu irmão mais velho. Ultimamente, disse que a família Meng também chegou muito perto de Liu Shangpu, então se ele realmente decidir intervir em nome de Meng Sheng, considerando o quanto o mestre da seita o ouve, há uma grande chance de que o casamento realmente vai passar. Mestre, se você quer essa garota Liu, então você realmente não precisa se preocupar com ninguém e com o que eles pensam. Se o pior acontecer, então posso sair e destruir todos aqui. Apóstrofo. Shunlong sorriu ao ouvir a sugestão do pequeno Black e disse enquanto olhava para Fu Li. Fere, me faça um favor. Estou planejando entrar em reclusão, então fique de olho na situação de Liu Mei e se algo realmente acontecer, mande alguém me avisar. A verdade é que estou realmente interessado nela e não quero que outra pessoa a fique. Hahaha, esse é o espírito. Eu já ia ficar de olho na situação de qualquer maneira. A verdade é que minha família, assim como a de Lu e a de Lan, não querem que a irmã Liu se case com a família Meng, então se algo realmente acontecer, todos eles definitivamente se oporão. Afinal, isto diz respeito ao equilíbrio de poder na seita das nuvens flutuantes. Tenha certeza, se algo realmente acontecer, enviarei alguém para avisar você, irmão. Além disso, desde que contei ao meu avô sobre você, ele disse que quer conhecer esse meu irmão que tem um talento incrível, então quando você estiver livre você deve vir comigo para o centro da cidade. Shunlong acenou com a cabeça quando ele disse, obrigado irmão, enquanto, ainda tenho que entrar em reclusão e aumentar minha força se quiser chegar ao top 100 na arena e entrar no reino secreto, mas você pode dizer ao seu avô que com certeza irei visitá-lo no futuro. Despedindo-se dos gordurosos, Shunlong decidiu retornar diretamente ao pavilhão de fragrâncias mistificadoras. Ao entrar em seu quarto, Shunlong sentou-se de pernas cruzadas em sua cama e parecia ter se lembrado de algo ao dar uma olhada dentro do anel espacial que o administrador Feng lhe dera como recompensa. O espaço dentro deste anel espacial não era grande, apenas 10 metros quadrados e como esperado, uma adaga preta com pequenas runas em sua superfície estava dentro dele.
Era óbvio apenas pela sua aura que esta adaga era uma arma de prata. Eu acho que essa é a recompensa por entrar no top 10, uma arma de um mestre de formação de grau prata. É uma pena que eu não seja proficiente em nenhuma arma, então esta adaga é inútil para mim por enquanto. Depois de colocar a adaga de volta em seu anel espacial, Shenlong plantou tudo o que comprou hoje no pavilhão do tesouro, dentro do pavilhão do tesouro, dentro do pavilhão do tesouro. Pedra do tempo, antes de ele dizer: Little Black, enquanto eu tento avançar para o nível Terra desta vez, você também deve tentar avançar também. O QI dentro da videira devoradora dos céus é mais que suficiente para nós dois. Quando Shenlong terminou de falar, ele enviou uma mensagem mental para a videira, para liberar parte de seu QI armazenado dentro da Pedra do Tempo. Ativando a ampulheta do monarca, o corpo de Shenlong absorveu avidamente o QI puro da videira que engoliu os céus, quando ele iniciou sua descoberta. Fim do capítulo. Capítulo 90. Avanço para o nível terrestre. A videira devoradora dos céus estava constantemente enchendo a Pedra do Tempo com o seu QI puro, enquanto Shenlong absorvia avidamente tanto quanto seu corpo conseguia aguentar. Ao mesmo tempo, na ampulheta do monarca, as 81 bolas de QI estavam sendo comprimidas repetidas vezes. O objetivo de Shenlong era comprimi-los todos em uma bola de QI que conteria ainda mais poder do que as 81 bolas combinadas. Shenlong ficou surpreso ao descobrir que o QI puro da videira era ainda mais potente do que ele havia estimado originalmente. Little Black também ouviu Shenlong enquanto ele também começava a absorver o QI da videira que engole os céus ao seu redor. Depois de 3 horas, o pequeno Black absorveu quase um terço do QI puro dentro da Pedra do Tempo, até que finalmente começou seu avanço para o Rank 4. Na realidade, o pequeno Black estava perto de romper mesmo sem a videira devoradora do céu. No entanto, ele levaria pelo menos mais 2 meses para chegar a esse ponto. Enquanto isso, dentro do corpo de Shenlong, as 81 bolas de QI foram comprimidas para apenas 3. A energia dentro dessas 3 bolas de QI era tão poderosa que Shenlong estava achando difícil mantê-las sob controle enquanto tentava fundi-las. O suor começou a escorrer de sua cabeça quando ele alcançou a fase mais crucial de sua descoberta. Sua mente estava totalmente focada em fundir as 3 bolas de QI em uma. Este processo exigia foco absoluto e cada segundo parecia uma eternidade. Os segundos transformaram-se em minutos e os minutos lentamente transformaram-se em horas. Quase um dia inteiro se passou e dentro da Pedra do Tempo, acima da cabeça de Shenlong, não havia mais 3 bolas brancas de QI na ampulheta do monarca. Em vez disso, apenas uma pequena bola branca prateada foi deixada em seu lugar. Esta foi a bola de QI feita com a ajuda do QI puro da videira que engoliu os céus, bem como as 81 bolas de QI do estágio de condensação de QI. E ainda assim, Shenlong não parecia ter nenhuma intenção de parar, pois seu corpo começou a absorver o QI ao seu redor com ainda mais avidez. Um dia depois, parecia haver 2 bolas de QI branco prateadas idênticas na ampulheta do monarca. O cultivo de Shenlong estava aumentando sem parar e 10 dias depois ele já havia alcançado o pico do Rank 1 no grau Terra. E ainda assim, embora o QI dentro da Pedra do Tempo tivesse começado a diminuir, Shenlong não parou de cultivar e alguns dias depois ele já havia alcançado o nível inicial 2. Nível inicial 2. Nível intermediário 2. Classificação máxima 2. Classificação inicial 3. Meio mês se passou e Shenlong estava agora a apenas um passo do rank intermediário 3 no grau Terra. Mas o que horrorizou Shenlong foram os requisitos incrivelmente elevados da ampulheta do monarca. A cada classificação secundária que ele avançava, a ampulheta do monarca exigia cada vez mais QI. Finalmente, 5 dias depois, outro som de estalo foi ouvido em seu corpo quando seu cultivo atingiu o nível intermediário 3. Little Black, que havia terminado seu avanço há muito tempo, estava olhando para Shenlong com os olhos brilhando intensamente.
Quase um mês se passou e o mestre já alcançou o nível intermediário 3 no grau terra. No entanto, parece que o QI da videira devoradora dos céus foi quase todo sugado pelo mestre. Algumas horas depois, o cultivo de Shunlong já havia se estabilizado no meio do rank 3 no grau terra quando ele abriu os olhos. Porém, no momento em que abriu os olhos, Shunlong sentiu uma dor aguda enquanto a Pedra do Tempo começava a girar dentro de seu espaço espiritual. Shunlong quase sentiu como se agulhas estivessem perfurando seus olhos e mesmo assim ele não conseguia nem fechá-los, enquanto o pequeno Black só conseguia olhar para ele horrorizado sem ter como ajudá-lo. Demorou quase uma hora para a dor começar a diminuir e, ainda assim, ainda havia uma sensação de entorpecimento em seus olhos. Virando a cabeça para olhar o pequeno Black dentro da Pedra do Tempo, Shunlong percebeu que o dragão negro estava olhando para ele com a língua presa. Little Black observou todo o processo enquanto os olhos de Shunlong se transformavam em uma cor dourada, enquanto também emitiam uma leve luz azul. Quando Shunlong se virou para olhar para o pequeno Black, uma cena apareceu de repente em sua mente onde o dragão negro estava na frente dele e disse: "Mestre, seus olhos, a cor deles." 5 segundos depois, os olhos de Shunlong voltaram ao normal, apenas para perceber que o pequeno Black estava olhando para ele, repetindo exatamente as mesmas palavras depois de apenas alguns segundos depois. "Mestre, seus olhos, a cor deles." Shunlong ficou surpreso quando uma sensação de déjà vu tomou conta dele antes de sentir algo semelhante a uma pequena explosão vindo de seu espaço espiritual. Foi nesse momento que a Pedra do Tempo parou de girar e irradiava uma aura supressiva horrível que fez até mesmo Little Black, que acabara de experimentar um grande avanço, sentir-se como se fosse apenas uma formiga. Cena após cena passou pelos olhos de Shunlong, quando eles, sem saber, voltaram para aquela cor dourada novamente. Pouco mais de uma hora depois, Shunlong acordou e enviou sua consciência de volta ao corpo antes de se sentar na cama. Little Black, que viu que ele finalmente acordou, perguntou: "Mestre, o que aconteceu com seus olhos antes? Você está bem?" Embora os olhos de Shunlong tivessem voltado ao normal agora, o pequeno Black não esqueceria que eles haviam mudado de cor antes. Shunlong ficou em êxtase ao pensar em sua nova habilidade e explicou ao pequeno Black: "Não se preocupe, estou bem. Só não esperava que a Pedra do Tempo tivesse tal presente para mim assim que eu avançasse para o grau terra." Fim do capítulo. Aquele que sabe todas as respostas não respondeu a todas as perguntas. Confúcio.